Você tem crianças na sua casa? Filhos, netos, sobrinhos? Você trabalha com crianças em creches, em escolas? Você se preocupa com a possibilidade dessas crianças estarem sendo vítimas de abuso? Então presta bem atenção nesse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Quais são os sinais de que uma criança pode estar sendo vítima de abuso? Abuso é um assunto muito delicado. As consequências que episódios de abuso podem trazer para a vida de uma criança, mesmo depois que ela chega na idade adulta, podem ser muito graves. Sem falar, a questão do abuso muitas vezes não passa de uma suspeita. A gente tem muita dificuldade em confirmar que o abuso realmente aconteceu. Eu acho muito importante a gente lembrar que existem várias formas de abuso. Eu vou mencionar aqui para vocês as principais. Primeiramente, negligência. A negligência é a modalidade mais comum de abuso. Mais da metade das crianças que sofrem abuso passam por episódios de negligência. Podemos dizer que a negligência, quando a criança não tem atendidas suas necessidades básicas de vida para crescer e se desenvolver de uma forma saudável. Desde falta de alimentos, de roupa, de higiene, de educação, até falta a serviço de saúde adequado. Outra modalidade é o abuso físico. Abuso físico é o uso de força física de uma forma não acidental, ou seja, com a intenção de machucar a criança. Esse tipo de abuso pode resultar em feridas, em queimaduras, em fraturas, em lesões em órgãos internos, sequelas irreversíveis e até morte. E por fim, o abuso sexual. Abuso sexual consiste em qualquer situação em que uma criança ou adolescente, tanto meninos quanto meninas, são obrigados por um adulto ou por um adolescente mais velho, a participar de qualquer atividade com caráter sexual. Pensar que uma criança pode estar sendo vítima de qualquer uma dessas modalidades de abuso que eu comentei assusta bastante a gente. Por isso a importância da gente comentar quais os sinais que a gente consegue reconhecer dentro da nossa casa ou no ambiente de trabalho de que uma criança está passando por uma situação de abuso. A criança mudou de comportamento subitamente? As crianças que passam por abuso, elas podem se tornar subitamente mais tímidas, mais medrosas, mais assustadas, mais agressivas e mais quietas. Além disso, comportamentos com implicação sexual devem ser sinal de alarme para algum tipo de abuso na vida da criança, por exemplo, abuso sexual. Como é que está a participação da criança nas atividades do dia a dia? A criança vítima de abuso muitas vezes começa a se recusar a participar de atividades do dia a dia, por exemplo, tomar banho, ir para a escola, ir dormir, se alimentar. Então isso é um sinal de alarme para a gente ficar bem atento. Essa criança está mais infantilizada? A gente percebe que crianças que sofreram abuso muitas vezes voltam a ter comportamentos que já não têm mais por causa da idade. Então, por exemplo, chupar chupeta, procurar mamadeira, dormir na cama com os pais, ou se comunicar, falar de uma forma própria de crianças mais novas do que ela. Como é que essa criança está com os amigos da escola, com os colegas da escola? Muitas vezes a criança se afasta do grupo de amigos ou começa a arrumar confusão, briga, encrenca com uma turma que sempre se deu muito bem. Isso pode ser um sinal de abuso também. Toda mudança de comportamento deve chamar a nossa atenção. É lógico que existem outras razões para a criança ter alterações súbitas do comportamento. Por exemplo, divórcio dos pais, morte na família, mudança de escola, mudança de cidade. E isso é bem comum, mas a possibilidade de abuso nunca deve ser menosprezada. Além do comportamento, que a gente já conversou, eu queria destacar uma outra coisa, que são os machucados com um aspecto suspeito. A criança tem algum machucado que levanta suspeita para abuso físico ou sexual? É lógico que as crianças, principalmente as menores, estão envolvidas nos mais diversos tipos de acidente no dia a dia. Por exemplo, bater a perna na quina da mesa ou arranhar o rosto em algum local. Então não é tão raro as nossas crianças terem pequenas feridas ou lesões que são muito compatíveis com esse tipo de acidente do dia a dia. O que tem que chamar a nossa atenção são machucados com aspectos diferentes desse que eu comentei. Por exemplo, no dorso da mão, machucados nas costas, machucados nos genitais. Isso não costuma ser consequência de acidentes do dia a dia. Isso é especialmente importante em situações em que a criança ainda não fala ou não está conseguindo contar para a gente o que exatamente aconteceu. Nesses casos, é fundamental que a criança seja avaliada por um médico pediatra. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e no melhor tratamento. Você sabia que existe um Disque Denúncia Nacional de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes? Anota aí o número, é 100.
Se você presenciou uma situação de abuso contra criança e adolescente, ou mesmo tem uma suspeita, você deve ligar e fazer a denúncia. É anônimo e essa ligação pode salvar uma vida. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.